tratar desse capítulo, e hoje vamos dar continuidade. Então, abra a palavra do Senhor, a carta do apóstolo Paulo, escrita à igreja de Roma, aos Romanos, no capítulo 6. Nós vamos fazer uma recapitulaçãozinha e avançar, se o Senhor nos permite. Lembrando que você, qualquer momento aí, pode fazer a sua pergunta. Talvez eu só vou repetir para a questão da transmissão, apesar que o som está aberto, então pegar também a sua pergunta aí, para que os meninos de casa possam acompanhar comigo. Romanos capítulo 6. Vamos lá então, vamos fazer a leitura, os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor, nessa transição aqui do capítulo. Eu vou ler o verso 20 e 21 do capítulo 5 e entrarmos então no capítulo 6. Diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Ou seja, a lei veio simplesmente para mostrar o tamanho da nossa ofensa diante de Deus. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vós ofereceis, ou vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa fé. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação
por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, nós sabemos que o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele tem o objetivo de se apresentar a essa igreja, uma vez que não foi ele que plantou a igreja de Roma, e até mesmo de apresentar algumas defesas de alguns boatos ou de algumas crenças a respeito de Paulo que a própria igreja tinha. Você se lembra, Paulo foi um grande perseguidor da igreja, por isso então muitas pessoas, mesmo depois de muitos anos de ministério, ainda questionavam a fidelidade e a verdade da fé do apóstolo. Então ele escreve a carta aos Romanos, mostrando a intenção de ir até Roma, para ali estudar com eles, passar das instruções que ele tinha recebido do próprio Deus, e com o objetivo de fortalecer aquela igreja, mas com a intenção de levar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todos os homens, até a Espanha. O objetivo de Paulo então era ir para a igreja de Roma e contar com o auxílio financeiro, inclusive, da igreja de Roma, para ser enviado para a pregação do Evangelho na região da Espanha. Só que, antes dele definir isso, e deixar isso claro, esse objetivo dele, ele parte do pressuposto de apresentar à igreja de Roma a base do porquê da necessidade da obra missionária. E ele então vai dizer que ele foi chamado por Deus, ele apresenta um currículo no capítulo 1, dizendo que ele foi chamado por Deus, vocacionado para ser pregador, para ele falar do amor de Deus, e a ele cabe a responsabilidade de pregar o Evangelho, que ele diz que é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu quanto do grego. E aí, como se alguém perguntasse, mas precisa pregar o Evangelho do judeu, precisa pregar o Evangelho para as outras nações? Ele fala, precisa, porque o homem natural, ele está morto nos seus pecados. Deus nos entregou a sua inclinação natural, e é por isso que existe tanta maldade no mundo. Paulo vai explicar que o mundo é tão mau quanto é, porque o homem desprezou a revelação de Deus, uma revelação clara que Deus fez da sua grandeza, e resolveu seguir os seus próprios intentos, os seus próprios desígnios, os seus próprios desejos. E Deus então deixa que o homem siga isso, e como consequência do homem seguir o seu próprio coração, ele entra numa série de práticas completamente terríveis, que ele faz uma listinha lá no capítulo 1, que é uma lista que mostra que o ser humano vai de mal a pior e a tendência é piorar cada vez mais. O objetivo de Paulo era mostrar que os povos não judeus estavam condenados diante de Deus e eram indesculpáveis, porque mesmo tendo a revelação geral, mostrando claramente a existência de um ser, de um Deus criador, esses homens estavam caminhando na promiscuidade, caminhando na idolatria e caminhando de maneira a desprezar a existência desses Deus. Depois, no capítulo 2, ele vai dizer, focado no judeu, que a situação do judeu é idêntica à das outras nações. Não é porque o judeu é descendente de Abraão, que Deus deu ao povo judeu a revelação especial, a Bíblia, que os judeus têm alguma vantagem em relação aos demais povos. E Paulo diz, olha, o judeu ele recebeu tudo isso, mas ele peca da mesma forma. E eles cometem os mesmos erros que todos os outros povos. Por isso também estão condenados e são carentes dessa salvação que vem de Deus, através do Evangelho. E aí ele então, no capítulo 3, ele sintetiza isso dizendo, ó, não existe uma pessoa santa, todos pecaram, todos carecem de Deus, todos nós somos inclinados para a perdição. Os desejos do nosso coração e o nosso próprio coração, como o próprio Jesus Cristo disse, é a fonte da onde produz ou brota todos os maus desígnios.
É no nosso coração que brota a idolatria, do nosso coração que brota a promiscuidade, é do nosso coração que brota o adultério e por aí vai. E aí então Paulo diz, olha, é necessário aplicar ou apresentar o Evangelho, seja para o gentio, seja para o judeu, porque Deus não faz acepção de pessoas, todos estão na mesma condição de indesculpáveis. E aí então ele fecha o capítulo 3 mostrando que a solução do homem, ou para a salvação do homem, não está no próprio homem, e não está nem mesmo na lei que o judeu recebeu. E ele vai dizer que o objetivo da lei era calar a boca de todo mundo, porque se alguém tentasse chegar diante de Deus e falar assim, eu mereço a salvação, eu sou um cara bonzinho, eu nunca cometi determinado delito, eu nunca fiz isso, eu fiz aquilo, a lei está lá para apontar, ó meu amigo, você é alguém que já quebrou a lei. E a lei diz que se você quebrar uma vírgula que seja dela, você já se faz culpado de toda a lei. Então, se você já mentiu alguma vez na sua vida, mesmo que hoje você não minta mais, mas se você algum dia já mentiu, faz de você condenado e passível de receber a justa ira e condenação de Deus. Paulo vai dizer isso. Então a lei está lá para simplesmente apontar o dedo para cada um de nós e falar assim, vocês todos são pecadores, você é pecador e todos os demais. E aí então a pergunta que surge é, então não tem salvação para nós, porque se somos todos pecadores, se as nossas obras já estão manchadas pelo nosso pecado, qual que é a solução? Aí Paulo apresenta, por isso que a salvação é pela graça de Deus, mediante a obra de Jesus Cristo, que nos justifica diante do Pai. Aquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar, Ele pagou a dívida, e por isso, mesmo eu sendo quem eu sou, diante do Pai, através da obra de Jesus Cristo, eu sou chamado de justo. Não pelos meus méritos, pela minha própria obra, mas pela obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. E essa justificação, ele vai dizer depois no capítulo 4, capítulo 5, nos reconcilia com Deus. E ele vai tratar das consequências da justificação e dos benefícios dessa justificação, assunto que nós já tratamos. E aí, uma vez que somos salvos pela graça de Deus, não é por obras, porque por obras ninguém pode ser salvo. As nossas obras já são manchadas, e mesmo que a gente tenha uma boa obra hoje, eu fiz uma boa ação hoje, você coloca essa boa ação na balança, e aí vê tudo aquilo de pensamentos ruins que você teve, palavras ruins, atitudes ruins que você teve, põe no outro lado da balança, você sempre vai ficar devendo. Hoje eu fiz um ato bom. Hoje eu ajudei fulano. Mas e os atos maus que você fez? A omissão, os pecados por pensamento, por palavras. E aí? Você vai querer colocar isso na balança? Deus vai falar para você. Você quer? Você quer que eu te trate de acordo com os seus merecimentos? Nós sempre vamos estar devendo. E é por isso que Jesus veio e morreu em nosso lugar. E nos justificou. Se somos salvos através, única e exclusivamente, da obra de Jesus Cristo. E aí a pergunta que surge dentro da ideia do avanço do apóstolo Paulo na escrita de Romanos é, então, Jesus me justificou, então eu posso viver de qualquer forma. Se eu sou salvo pela obra de Jesus e Jesus já pagou o meu pecado, então eu vou viver no pecado, não tem problema nenhum. A salvação não é pelas obras, não é por aquilo que eu faço ou deixo de fazer, então eu vou viver a minha vida na prática do pecado. E aí então ele começa o capítulo 6, que é o que estamos estudando, dizendo: se a graça de Deus nos alcançou e nos tornou justos, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante?
para que o perdão de Deus seja maior sobre a minha vida? E ele mesmo responde: de modo nenhum. De modo nenhum. E aí ele diz que se Cristo realmente aplicou sobre nós a sua justificação, então nós devemos viver agora segundo o padrão de Cristo, segundo o modelo do ensinamento que o próprio Cristo deixou. Nós que éramos escravos do pecado, agora somos servos de Deus, porque Ele comprou a nossa vida. Jesus pagou um alto preço na cruz, e esse preço na cruz compra a nossa vida. Por isso nós somos chamados de servos de Deus. Veja, há uma série de títulos que nós recebemos. Deus nos chama de filhos, Deus nos chama de amigos, mas não podemos nos esquecer que também somos escravos de Deus. Essa seria a tradução mais. Por quê? Porque Ele comprou, através do sangue de Jesus Cristo, a nossa vida. Nós estávamos escravos do pecado, Jesus foi lá e compra a nossa vida e nos traz agora para sermos servos de Deus. Então, uma vez justificados pela obra de Cristo, nós vamos viver de qualquer forma? Nós vamos viver segundo o velho homem, ou de acordo com as inclinações da nossa carne, nas mesmas práticas pecaminosas que tínhamos antes de recebermos a justificação em Cristo Jesus? A resposta de Paulo é clara: de modo nenhum. De jeito nenhum. Cristo morreu de cruz por você, pagou um alto preço. A obra de Jesus é que nos garante estarmos reconciliados com Deus. E a pergunta é: e aí, o que você vai fazer agora? Como você vai viver agora diante disso? Imagine você com uma dívida exorbitante e alguém vem e paga essa dívida totalmente e te livra de toda a condenação, de todo o peso, de todas as consequências da dívida. E aí agora você faz o quê? Volta a se endividar? Volta a viver dissolutamente? Jesus paga um alto preço pela sua vida, justificando. O questionamento então que Paulo traz aí: como você vai viver agora? Continuando escravo da sua pecaminosidade, da inclinação do seu próprio coração? De maneira nenhuma. E é isso que nós paramos aqui, né? Vou passar até os slides aqui que nós já tratamos da semana passada, que é justamente aquilo que eu falei, mas no contexto aqui, adentrando no capítulo 6 de Romanos, que de modo geral expressa as consequências da justificação na vida dos crentes, ou seja, como devemos viver uma vez que já fomos justificados por Cristo, nós vimos então uma relaçãozinha. A primeira coisa que nós vimos no capítulo 6, uma vez que Cristo me justificou, eu tenho que viver unido a Ele agora. Então, a união com Cristo simbolizada na figura do batismo. E aí nós estudamos e lembramos aí alguns princípios, alguns textos relacionados ao batismo. Relembramos a diferenciação do batismo de João Batista, do batismo de Jesus, né? Que o batismo de Jesus substitui a circuncisão, que é o símbolo de união com Deus, de aliança com Deus. Então, o que Paulo está dizendo: Jesus te justificou, meu amigo, então agora você vai viver unido a Cristo. E como Jesus, depois da sua ressurreição, ordenou aos seus discípulos para fazer discípulos, pregando o Evangelho, né? Anunciando o Evangelho a toda criatura, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, que você receba esse batismo como um símbolo da aliança que você tem com Deus através de Jesus Cristo. Então nós falamos isso lá. É isso que ele vai tratar aqui nos primeiros versos, tratando aí de que fomos batizados por Cristo, que o significado do batismo, que é ter sido sepultado para o pecado e agora estamos em novidade de vida, é viver então em união com Cristo. Segunda coisa que nós vimos, o verso 4, né? Vamos dar uma relembrada aqui no verso 4. Ele diz assim: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também, o que diz aí a frase final? Andemos nós em novidade
de vida. Nós que éramos inclinados para o mal e que achávamos que a prática pecaminosa fazia parte da nossa existência, quando você olha para um homem que ainda não tem a noção daquilo que Cristo fez por ele, a pessoa consegue se gabar do pecado. Não é assim que o ímpio faz? Né? Eu aprontei esse, eu dei um tom, não sei o que, eu tenho tantas mulheres, eu bebi todas, eu dei um tom, não sei quem. As pessoas se gabam das práticas pecaminosas. Por quê? Porque elas não conhecem a sua realidade, a sua condenação diante de Deus. Mas quando Cristo, então, vem e confronta e os resgata dessa condição de escravidão do pecado, Jesus o faz para que ele viva agora uma nova vida. Por isso que é conversão, mudança de vida. A conversão é que você estava indo em uma direção, agora fez a conversão e está indo em outra direção. Ou aquilo que Cristo chama de novo nascimento. Ou primeira ressurreição, como o Apocalipse vai nos apresentar. Então, quando Cristo nos alcança, Ele nos alcança para que nós tenhamos uma nova vida. E para que andemos em novidade de vida. Nós vimos lá Paulo em Efésios falando: andeis de modo digno do chamado, da vocação que foste chamados. É inconcebível para aquele que diz que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, que crê na obra de Cristo para perdoar os seus pecados, viver ainda na prática que vivia antes. Aqueles que realmente reconhecem o que Jesus fez, entregam a sua vida a Cristo, o próprio Deus vai transformar a vida deles de modo que eles começam a andar uma vida nova. E aí nós vimos lá em Efésios, né? Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Antes trabalha, inclusive, para acudir o necessitado. E ali é uma mudança, uma série de mudanças de prática de vida. Porque agora eu me despi do velho homem, me revesti do novo homem criado segundo Cristo. Então, Jesus nos justifica, irmão, mas não te justifica, não te reconcilia com Deus, para que você continue vivendo uma vida de pecaminosidade, mas para que você ande em novidade de vida. O que mais que nós vimos aqui? O capítulo 6, ele vai falar também sobre a crença na ressurreição. Jesus nos justifica para que a gente tenha uma expectativa da vida eterna. Se você observar aí, verso 5: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança do quê? Da sua ressurreição. Então, da mesma forma que Cristo morreu, pagou pelos nossos pecados, mas por ser justo, a morte não deteve, Ele ressuscitou, recebendo um corpo glorificado, foi assunto ao céu, onde reina, e voltará para buscar a sua igreja. Nós que fomos justificados em Cristo, estamos nessa mesma promessa. Nós precisamos ter nessa promessa da ressurreição. Não existe outra crença para o verdadeiro cristão. Não existe reencarnação para o verdadeiro cristão. Não existe o aniquilamento ou morreu, acabou. Não, existe sempre uma vida além. E essa vida, se estiver em Cristo, será uma vida na presença de Deus para todos sempre. Mesmo que a morte chegue antes da volta de Jesus, nós já estaremos na presença do Senhor, aguardando o dia do seu retorno, onde seremos ressuscitados à semelhança de Cristo, receberemos um corpo transformado, para então depois, juntamente com Cristo e todos aqueles que foram ressuscitados para a vida, adentrarmos no chamado novo céu e nova terra, como nova Jerusalém do Senhor, como a noiva do Senhor. Então a justificação de Cristo nos traz novas esperanças, esperança da vida eterna, esperança da ressurreição, esperança de uma vida com Deus, no novo céu e na nova terra. Então, a justificação, ela traz como consequência a minha união com Cristo, a minha mudança de postura de vida e a mudança nas minhas crenças em relação ao futuro. A morte física não põe um ponto final na minha existência. E porque Cristo me justificou, eu tenho esperança da vida eterna. É o que ele ainda vai reforçar. Até aqui nós trabalhamos a semana passada. Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais.
consequência eu quero chamar a sua atenção aqui, que Paulo vai tratar, no capítulo 6, é que uma vez que Cristo nos justificou, Ele pagou o preço do nosso pecado, nos deu a salvação, nos deu comprar o de Deus, é que nós vamos viver agora em repúdio ao pecado em todos os sentidos. No que depender de nós, nós vamos lutar constantemente para não cairmos na prática do pecado. A grande diferença daquele que é nascido de Deus para aquele que ainda vive na impiedade é que o nascido de Deus, ele ainda está sob a inclinação do pecado, mas ele luta para não pecar. E quando peca, ele se arrepende e volta atrás, pede perdão a Deus e a mudança de vida. Todos nós ainda pecamos, nós somos livres da condenação do pecado, mas o pecado ainda é uma realidade no nosso dia a dia. Só que aquele que está em Cristo, que sabe que foi justificado, quando ele peca, como diz João lá em sua primeira epístola, ele confessa os seus pecados. Ele tem contrição, ele se derrama, ele se arrepende. Não é remorso, é arrependimento mesmo. E aí ele luta para praticar a justiça de Deus. Agora, aqueles que não nasceram de Deus, aqueles que não nasceram novamente, que não passaram por esse momento da justificação, eles vivem na prática do pecado. Eles pecam, quando descobertos, demonstram remorso por conta da vergonha, mas não um verdadeiro arrependimento, e dali a pouco já estão cometendo a mesma prática pecaminosa. Porque eles não estão em Cristo. Agora, aqueles que estão em Cristo justificados, o que ele faz? Ele vai repudiar o pecado. E ele vai lutar contra a inclinação do pecado. Ele vai fugir da aparência do mal. Ele vai trabalhar de tal forma a buscar uma comunhão com Deus para deixar a prática pecaminosa. Não existe para o verdadeiro crente aquela ideia, não, é só assim mesmo, pronto, acabou. Jesus já perdoou e pronto, acabou. Não, nós estamos nessa luta contra o pecado. E toda a prática pecaminosa que ainda porventura tenha guarido no nosso coração, ela precisa ser rechaçada. Eu preciso lutar contra ela. E é isso que Paulo vai nos dizer aqui. Vamos ver um pouquinho mais? Verso 6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o vosso velho homem, o homem que andava segundo o pecado, né? Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Ou seja, aquele que está justificado em Cristo, ele não está mais escravizado pelo pecado. Ele consegue falar não para o pecado. Antes de Cristo, eu estava escravizado nos meus vícios, nas minhas práticas promíscuas, inclusive me envaidecendo pelas práticas pecaminosas que eu tinha, que eu cometia. Eu me sentia até melhor entre os meus conhecidos, meus amigos, porque eu era mais pecador do que eles. Eu me sentia mais esperto, mais malandro. Eu esnobava a minha prática pecaminosa. A partir do momento que Cristo me alcança, aí isso passa a ser vergonha para mim. Veja o que ele diz aqui na segunda parte, né? Verso 20. Porque quando eres escravos do pecado, nós estávamos isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Aí ele disse: somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. O pecado sempre nos conduz para a vergonha e para a morte. Que vantagem há em viver na prática do pecado? Nenhuma, principalmente quando depois que Cristo nos alcança, a única coisa que resta da vida do velho homem é a vergonha. Eu já fiz isso, nossa, já pratiquei isso. E o próprio Paulo se apresenta como o pior dos pecadores nesse sentido, se envergonhando de ter sido perseguidor da igreja, de ter sido um instrumento, inclusive, para prender cristãos e até mesmo aplicar a pena de morte sobre eles. Agora,
envergonho da prática pecaminosa. Eu me envergonho das mentiras. Eu me envergonho da promiscuidade, da prostituição. Eu me envergonho do engano, de ter andado nas trevas, da idolatria, ao invés de reconhecer o Deus Santo como único e digno de toda adoração. Isso não é motivo de orgulho para aqueles que foram alcançados em Cristo Jesus. Então a justificação, irmãos, deve nos conduzir a repudiar toda a inclinação pecaminosa que porventura ainda esteja no nosso coração. Vejamos aí alguns textos. Vá lá para 1 João, primeira carta, lá no finalzinho da Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 2, a partir do verso 15. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, o verso 15 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Paulo vai dizer no capítulo 6 que a gente tem que fugir do pecado, fugir da escravidão do pecado. E João vai dizer: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, a concupiscência da carne, o desejo dos olhos, ou seja, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, tem como a sua concupiscência, os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Irmãos, nós temos desejos carnais, desejos do olho, soberbo da vida, nós temos a cobiça em nossos olhos. Se nós não lutarmos contra isso, nós seremos escravos disso novamente. Em Cristo Jesus e pela obra que Cristo realizou por nós, nós conseguimos lutar contra as nossas pulsões. Nós estamos vivendo uma geração em que as pessoas estão tirando Deus da equação. E quando se tira Deus da equação, tira-se a palavra de Deus da equação, os ensinos, os preceitos e princípios que a palavra de Deus traz, o homem volta a ser bárbaro. E aí ele dá vazão a todas as suas funções, ou seja, a todas as suas concupiscências, a todos os seus desejos. E nós estamos a um triz disso explodir. Porque a nossa geração já está ensinando que todo mundo tem direito de ser feliz e fazer aquilo que também tem. Essa é a bandeira da nossa geração. Eu tenho que ter liberdade de expressão. Eu tenho que ter, deve ter mesmo. Só que não para usar dessa liberdade de expressão para ficar maltratando todo mundo. Eu tenho que ter liberdade sexual. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Nos é vendida aquela ideia de toda forma de amor é válida. E aí você tem as aberrações, as bestialidades aparecendo, né? Seres humanos que se dizem casados com animais. Olha que coisa louca. E aí você fala assim: olha, uma senhora casou com um cachorro e mantém relação com esse cachorro. Aí você fala assim: coisa absurda. Aí ela fala: é meu amor, eu tenho culpa porque ele é um cachorro, eu amo. E aí? Nós estamos a um triz, irmãos, de liderar todas as concupiscências, porque a partir do momento, o primeiro passo para a liberação da barbaridade é você aceitar toda a forma de amor como expressão válida. Porque daqui a pouco, senhores de 60 anos vão se apaixonar por meninas de 6, e isso vai ser uma forma de amor. E a sociedade vai ter que tolerar isso, porque se tolera toda forma de amor, que culpa tenho eu de ter nascido 54 anos antes dela? Vai ser o argumento.
O amor não tem idade. Se eu quero amar uma árvore, um jabuti, seja lá o que for, e já tem louco fazendo isso por aí. E tem muitas pessoas que se dizem cristãs, que estão abraçando essas bandeiras. Que debaixo de um discurso de tolerância estão abraçando o mundo, as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos e a soberba da vida. Paulo diz: se você está em Cristo, você tem que repudiar tudo isso. Você vai lutar contra os desejos da sua própria carne. Por isso ele vai dizer que a carne milita contra o Espírito milita contra a carne. E que eu tenho que me encher do Espírito, andar no Espírito, viver no Espírito, porque senão eu vou satisfazer os desejos da carne, as obras da carne. Agora, se eu me encho do Espírito, se eu amo do Espírito, se eu busco a plenitude do Espírito, então eu vou produzir as virtudes ou o fruto do Espírito. Se nós baixarmos a guarda para isso, nós vamos voltar, como Pedro diz, né? Vamos voltar para o lamaçal, vamos voltar para o nosso próprio vômito. Se você reconhece a justificação que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário em nosso favor, você deve viver agora de acordo com a aplicação dessa justificação, unido com Cristo, andando em novidade de vida, mudando as suas crenças em relação à vida eterna e à vida futura, e repudiando a prática, o pecado em todos os sentidos na sua vida. Vamos dar mais uma olhada rapidamente nesses outros versos aqui. Voltando lá para o Evangelho de João. João capítulo 8, verso 34. Alguém pode ler para mim bem alto? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Ótimo. O próprio Cristo aqui falando aos judeus, ele está falando diretamente aos judeus. Os judeus estavam lá se gabando por serem descendentes de Abraão, e Jesus vai dizer: meu amigo, você pode ser descendente de Abraão, você pode ser quem for, judeu, mas se você comete pecado, você é escravo do pecado. E é justamente nesse capítulo 8 que ele diz: aqueles que conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? Da escravidão do pecado. Essa é a ideia em geral. Jesus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E quando nós conhecemos Cristo, a palavra encarnada, nós somos libertos da escravidão do pecado. É incrível que muitas pessoas tentam, através de práticas, principalmente éticas e morais, viver uma vida dentro dos bons costumes, desassociar de Deus, mas essas pessoas não conseguem fazer isso por muito tempo. E de repente você pega pessoas que estavam no lamaçal das trevas, que a própria sociedade já desconsiderava, e Jesus vem e resgata e restaura, e a mudança de vida completamente na vida dessa pessoa. E as pessoas falam: o que pode ser cristão? Humanamente falando, parece algo impossível, mas isso é novo nascimento, isso é a aplicação da justificação. Vamos agora para Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5:22. Alguém pode ler, por favor? Abstende-vos de toda forma do mal. Paulo, é a mesma coisa que ele está falando em Romanos, né? A ideia daquele que está justificado em Cristo é fugir do pecado, repudiar o pecado, se afastar de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22.
indicação aqui a Timóteo, né? Mas vamos ver. Alguém? Paulo pede para Timóteo fugir, né? Ele já havia falado para fugir de várias coisas, fugir da impureza, e agora fugir das paixões, ou seja, repudiar as inclinações pecaminosas. 1 Coríntios, capítulo 6, abra sua Bíblia lá, 1 Coríntios, capítulo 6, o verso é número 18. Alguém pode ler? Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade deve contra o próprio corpo. Olha, fugir da impureza, aqui ele está falando da prática promíscua, né? Da imoralidade. Ele diz que qualquer outro pecado a pessoa comete fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Ele vai depois apresentar, né, nesse contexto, uma situação, inclusive, da promiscuidade com a prostituta, né, que é aquele que deita a prostituta se torna uma só carne com ela. Então é uma situação complicada, né? Como se você se casasse com ela, isso vai trazer uma consequência terrível para você. Então a imoralidade é algo que vai trazer consequências terríveis. E aqueles que estão em Cristo devem fugir dessa impureza ou repudiar o pecado. Ainda aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 14. Alguém lê para mim? Fugir, né? Você vê essa questão, fugir das paixões, fugir da imoralidade, fugir da idolatria, são todas práticas que mostram que o nosso coração não está depositado no Deus verdadeiro, e que está inclinado ainda para os nossos desejos carnais, e a gente, uma vez que está em Cristo Jesus, deve repudiar tudo isso. E Efésios capítulo 5, verso 3 em diante, que é o contexto de que agora somos filhos da luz, né? Devemos andar como filhos da luz. Ele diz: a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou carniças, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, impuro, avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora, no outro tempo, vocês eram trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Uma vez que fomos alcançados pela justificação em Cristo Jesus, irmãos, nós devemos repudiar a prática do pecado, deixar a escravidão do pecado e viver agora segundo as inclinações de próprio Deus. Voltando aqui para Romanos capítulo 6, o verso 8 vai dizer assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos também que também com Ele viveremos, sabedores de que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, e a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para quem? Vive para Deus. Então repudiar o pecado em todos os sentidos para viver na presença de Deus. E ele vai voltar, né, a repetir isso, verso 12, por exemplo, o verso 11: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Repudiar o pecado é se considerar morto para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, e nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Aqueles que receberam a salvação em Cristo Jesus devem viver em repúdio do pecado, vivendo para Deus, buscando a justiça de Deus, buscando agradar a vontade de Deus, a palavra de Deus. Portanto, é inconcebível, irmãos, que alguém que se diz verdadeiramente cristão
Viva na prática do pecado constante. Na verdade, esse não conheceu Deus. João vai dizer isso de modo claro. Aquele que vive na prática do pecado, ele é filho do diabo, mesmo falando que é filho de Deus. Ele pode até ter todo o jeitão de crente, mas se as suas atitudes não estão de acordo com a justificação alcançada em Cristo Jesus, aí, esse cara não entendeu nada. A vida reconciliada com Deus é questionável, porque ele vive na prática do pecado. Como que alguém que foi liberto da escravidão do pecado está vivendo escravo desse pecado? Então, repúdio ao pecado de Deus. O que mais? Vamos caminhar. Seguindo aqui, verso 15 em diante, ele diz: daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? Mais uma vez ele responde: de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Ou seja, a sua prática vai determinar de quem você é servo. Se você não consegue vencer as inclinações do seu coração, do seu pecado, demonstra que você é escravo do pecado. Agora, se você consegue lutar e demonstrar obediência à palavra de Deus e à vontade do Senhor, então você está mostrando que você é servo de Deus. Então, quando você olha para a sua vida, você vai saber a quem você está servindo. Seu pecado, e consequentemente a morte, ou a Deus, e consequentemente a vida. Existe dentro da igreja hoje, irmãos, uma situação extremamente perigosa, que é a situação do deixa como está, do fazer vistas grossas. Esse é um problema dentro da grande maioria das igrejas, não só no Brasil, em todos os lugares. Existe uma filosofia dentro da igreja que é o importante é que as pessoas venham para a igreja. Não importa como eles estejam. O importante é que eles estejam aqui. Mudança de vida não é exigida. É como se o objetivo não fosse transformação de vida, não é fazer discípulos de Cristo, é simplesmente juntar o grupo, é reunir pessoas. Se todas elas vivem de modo promíscuo, problema de cada uma delas. O que o cara faz daquela porta para fora é problema dele. Se ele vive em promiscuidade, adultério, se ele vive em corrupção, em mentira, em idolatria, em abusos, seja lá o que for, é problema dele. A igreja tem que estar contente pelo simples fato de estar aqui. Ninguém pode confrontar a prática de ninguém. E aí são invocados alguns versos bíblicos, né? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Não julgueis para que não seja julgado. Todos os textos fora de contexto, mas para garantir que o pecador vai continuar vivendo a prática pecaminosa sem ser confrontado. Isso não é igreja. Nós temos estudado a carta de Tito e nós vemos que o objetivo da igreja é justamente confrontar. Confrontar quanto à fé, confrontar quanto à doutrina e confrontar quanto à prática de vida. É o nosso último sermão. Paulo diz: repreendei-vos gentilmente, severamente, porque são insubordinados, desobedientes, abominados, reprovados. E se há alguma chance para essa turma, ele vai estar na repreensão severa da igreja, para que tenham uma fé verdadeira em Deus, para que sigam a sã doutrina e que tenham uma prática de vida de acordo com a crença que professam ter. Esse é o padrão da igreja. E esse cara fica vazio.
Agora, hoje, o que se diz? Não, deixa. Repreende, não. E aí nós vemos o liberalismo entrando dentro das igrejas de um modo terrível. E aí as pessoas que estão fora olham para a igreja e falam assim: mas é tudo igual. As práticas que eu vejo lá fora, eu vejo dentro da igreja, está tudo certo. As pessoas vivem uma vida que não glorifica o Senhor. E é até líder daquela igreja. É isso. A igreja chegou nesse patamar corrupto porque deixou de seguir os princípios que a palavra de Deus mesmo nos apresenta. Hoje a igreja ela não ensina que você precisa lutar contra o pecado. Ela vai dizer: não, Jesus já te perdoou, pode ficar tranquilo. Ou então, dependendo do ministério que você vai, nessas igrejas neopentecostais, não, a culpa é do diabo. Nós vamos fazer um culto de pregação e você vai ver. É que você tem um encosto, você é meio promíscuo assim, você não consegue ser fiel à sua esposa, é porque tem um trabalho da pombagira aí. A culpa não é sua. A culpa é que alguém fez um trabalho. A culpa é sua sim, meu amigo, porque você tem que lutar contra o pecado. Se você está em Cristo Jesus, você não é mais escravo do pecado, você agora é servo de Deus. E ser membro de igreja não significa absolutamente nada. Porque tem muito membro de igreja que vai para o inferno. Porque ser membro de igreja não te dá autorização para entrar no céu. Agora, ser discípulo de Jesus Cristo, aí muda tudo. Hoje nós temos igrejas cheias de membros e sem nenhum discípulo. E o que nós precisamos, irmãos, é de uma comunidade cheia de discípulos, que façam novos discípulos. Porque você só vai conseguir fazer discípulo a partir do momento que você for o discípulo. E é por isso que a igreja muitas vezes tem dificuldade na missão da evangelização. As pessoas não pregam o evangelho porque elas, na verdade, elas não são o evangelho. Elas não vivem o evangelho. Elas não são discípulos. Eu não sei fazer discípulo porque eu não sou discípulo. Porque se eu fosse discípulo, eu saberia. E aí a gente se envolve naquela prática, né? Olhe para Deus. Tá certo, você tem que olhar para Deus, é fácil. Só que quando você olha para Paulo, a estratégia missionária dele é o seguinte: olhe para mim. Sede meu imitador como eu sou de Cristo. Isso é ser discípulo. Eu não consigo fazer discípulo porque, na verdade, eu não consigo falar para a pessoa: fulano, faça como eu faço. Você quer saber o que é ser cristão? Vem atrás de mim. E é por isso que a gente tem falhado muitas vezes na atividade missionária. Mas voltemos aqui para o texto, irmãos. Ele vai dizer ainda que nós devemos obedecer então a Deus e consequentemente a sua justiça. Verso 17: mas graças a Deus, porque outrora nós éramos escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Veja, a minha justificação a Cristo me conduz a seguir a doutrina, a sã doutrina. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Você tem que andar de acordo com a prática de justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza, da maldade, para a maldade,
Assim oferecei agora os vossos membros para servir à justiça, para o que mesmo? Para a santificação. E aí a gente chega aqui na quinta consequência. A justificação de Cristo me conduz à santificação. Para a santificação. Ou seja, a vida em busca pela santidade. A quem eu sirvo? Eu sirvo a Deus ou eu sirvo ao pecado? Porque as pessoas vão olhar para a sua vida e a partir do momento que elas vão observar o seu procedimento, elas vão saber se você, a quem você serve. Hoje nós estamos muito mais preocupados em agradar os nossos amigos do que agradar a Deus. O cara chega para você e fala assim: ô fulano, vamos lá, vai ter, sei lá, uma confraternização da fábrica, da empresa, não sei o que, vamos. Só que a vaquinha é o seguinte: quem vai beber cerveja paga 50, quem vai beber refrigerante é 35. Aí você fala assim: eu estou pondo 35. Não, que é isso, cara? Vai beber cerveja? Confraternização da fábrica? É pecado agora beber cerveja? Não é pecado. Então vamos cerveja. O pastor não vai estar lá. Não é assim que eles falam sempre? O pastor não vai estar lá. Como se você tivesse que servir e ser correto por minha causa. Meu amigo, você chegar lá e falar assim, no dia final, falar: não, eu fui ouvir do pastor Everton, aí Deus vai falar assim: misericórdia. Porque não sou eu, cara, é Cristo. E aí, para não perder a amizade, você vai: então põe aí o 50. Estou na turma do 50. Aí já que você deu 50, você fala: agora eu vou enfiar o pé na jaca. E aí você vai. E é o pior de todos. Aí na hora que está ali, todo mundo: enche mais um copo do fulano aqui. Cara, que pessoa desgraça, meu amigo. Só você que não entendeu isso. Aí dali já falando: você fica a secretária do fulano, está de olho em você. É festa de confraternização, rapaz. O que acontecer na festa de confraternização, fica na festa de confraternização. Segunda-feira todo mundo esquece o que aconteceu. Vai na paz. Vai com fé. E aí você demonstra quem você está servindo. Irmãos, nós somos libertos da condenação do pecado. Mas o pecado ainda habita em nós. E é por isso que nós temos que lutar pela santidade. Porque se dermos bobeira, a gente cai de cabeça. É isso que Paulo fala. Você tem que lutar a oferecer os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação, e não ao pecado. Vários textos na palavra do Senhor vão nos chamar a atenção para o fato de que Deus quer a sua santidade. Rapidamente, deixa eu dar uma olhada aqui em cada um deles. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 15, vai nos dizer assim: segundo é santo. Eu vou ler até o 14, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Deus deseja que você busque a santidade. Por isso que Cristo morreu na cruz do Calvário no seu lugar. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Alguém pode ler para mim? Purifiquemos de toda impureza, tanto da carne
Hebreus capítulo 12, talvez seja um texto mais conhecido sobre a santidade, né? Hebreus capítulo 12, verso 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém verá ao Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso também de número 7. Alguém lê para mim? Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. A obra de Jesus na cruz do Calvário em teu lugar, pagando alto preço, morrendo de modo horrível e horrendo, não foi para que você vivesse em pecado. Ele pagou o preço do seu pecado para que você viva em santidade, para que você mude. Efésios capítulo 5, verso 3. Nós já lemos, eu já li, mas vamos repetir isso aqui. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeia entre vós, como convém ao quê? Convém a santos. Aqueles que estão em Cristo foram santificados, ou estão em processo de santificação, são chamados de santos. Como santo que você é, não convém determinadas práticas. O próprio Senhor Jesus, lá em João 17, né, na oração sacerdotal, ele diz: Senhor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Para você se santificar, você tem que conhecer as Escrituras, irmãos, e viver segundo elas. O Paulo está aqui no capítulo 6 de Romanos dizendo: olha, aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário e gratuitamente aplicou sobre nós, fez para que você tivesse uma vida agora condizente com a obra que ele realizou. Jesus não pagou um alto preço na cruz para você viver uma vida de promiscuidade, de pecaminosidade, de impureza, longe de Deus, mas para viver uma vida unida com Ele, novidade de vida, testemunhando o seu amor, o seu poder, em santidade, repudiando o pecado, lutando contra a prática pecaminosa. E nós temos ainda mais uma consequência. Paulo reforçando tudo isso, né? Volte lá para Romanos 6. Quando éramos, verso 20, porque quando éreis escravos do pecado, estavam isentos em relação à justiça naquele tempo, que resultado colheste somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Quando nós já lemos, né? Tanto lá no verso 13, também no verso 19, não vivemos de modo a satisfazer os desejos da nossa carne, mas em consagração a Deus. Ele vai dizer no verso 13: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros ofereceis a Deus como instrumento da justiça. Ou seja, Paulo está dizendo que aquilo que Cristo fez por nós deve nos conduzir a uma vida de consagração a Deus e uma vida de serviço a Deus. Nós somos libertos da escravidão do pecado para vivermos como servos de Deus, para sermos instrumentos nas mãos de Deus. 1 Pedro 2,9 diz que nós fazemos parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio, nação santa, com o objetivo de proclamar as virtudes de Deus, daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Levítico 20, no verso 7, vai falar sobre essa ideia da consagração, de ser santo, de andar e de demonstrar o Deus a quem nós servimos. O modo como eu ando, irmãos, o modo como eu trato no dia a dia, reflete a quem eu estou servindo.
fato eu creio na obra que Cristo realizou por mim. Vamos dar uma olhadinha aqui no texto de Mateus, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso 24. Essa vida de consagração e vida de serviço a Deus. Veja aí, alguém leia para mim. Verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a si mesmos. Ótimo, essa vida de consagração, irmãos, me conduz, como diz aqui também Mateus capítulo 5, né? Ou melhor, Mateus 6, na sequência aqui desse ensinamento. Então eu tenho que buscar a Deus em primeiro lugar na minha vida. Ele é a prioridade. Eu estava morto, eu estava condenado. Ele me deu vida para eu viver para Ele, consagrado a Ele, dedicado a Ele, realizando o serviço que Ele mesmo me otorgou. Aquele que consegue compreender o que Cristo fez na cruz, não consegue viver uma vida que não seja uma vida de consagração a esse Senhor. Irmãos, se temos a certeza da salvação da vida eterna, é porque Cristo realizou a obra em nosso favor. Não existe coisa maior ou melhor nesse mundo. Se isso não for suficiente para conduzir você a lutar contra a sua própria inclinação, a mudar as suas práticas, então você não entendeu nada, e talvez você não seja realmente digno de receber a graça do Senhor. Se a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário não é suficiente para que te conduza a lutar contra as inclinações pecaminosas do seu próprio coração, você não entendeu nada. Se aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário não é suficiente para, no mínimo, te constranger a viver em gratidão e obediência a Deus, você não entendeu absolutamente nada. E tem cristão que vive uma vida totalmente desassociada do padrão de Deus e diz assim: Deus me chamou à liberdade. Deus quer que eu seja feliz. Deus quer que você seja feliz. E a felicidade, segundo o padrão de Deus, está na obediência da sua palavra e não no suprimento dos desejos pecaminosos do seu coração. Quer saber? Eu preciso desestressar. Sextou, então eu vou dar uma parecida. Contar no sábado o que você fez na sexta, meu Deus do céu. E aí no domingo aparece com a cara lavada, como se nada tivesse acontecido. Para na próxima sexta-feira fazer a mesma coisa. O princípio da obediência, irmãos, é ser fiel ao princípio mesmo quando ninguém está olhando, ninguém vai ficar sabendo. E a pior coisa que a gente pode fazer é tentar enganar nós mesmos. Por isso que Tiago vai dizer: olha, se humilhe, chore, lamente-se. Transforma o vosso riso em choro. Humilhar-vos na presença do Senhor. Vida santa, vida consagrada a serviço do nosso Deus. Romanos capítulo 12, Paulo vai dizer, para não nos amoldarmos ao presente século, mas transformarmos pela renovação da nossa mente. Ou seja, não aceitar o que o mundo tem colocado como padrão,
Porque o mundo, como nós vimos no 1 João 2, o mundo está à parte de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 21. Alguém pode ler, por favor? Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será conhecido para honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Ótimo. Então veja, dentro desse processo de consagração, Paulo vai dizer que aquele que se consagra, aquele que se purifica, aquele que busca se consagrar a Deus, ao seu serviço, à santidade, vai ser instrumento poderoso na mão de Deus, e Deus vai usar para a sua honra, para a sua glória. Agora, aquele que assim não fizer, será instrumento de vergonha, porque é o nome de Deus que está em jogo. Quando o crente, o cristão, faz alguma coisa errada, não vão falar, o Everton, aí vai falar, lá, o crente. É assim que vai acontecer? Você já viu manchete assim? Kardecista mata a mulher. Você já viu? Católico rouba não sei das quantas. Vai falar, homem roubou não sei das quantas, o homem matou mais um caso de feminicídio. Agora vai um crente fazer uma loucura dessa. Evangélico, ele também é contigo lá. Não é assim que acontece ou não? Eu estou mentindo. As estatísticas, tem tantos evangélicos presos. 22% da carceragem é evangélico. Mas você não vê, 80% é católico, 78% é católico, você não vê. Ou 50% é espírita, ou 70% é macumbeiro, você não vê. Por que falar dessas coisas para as outras denominações ou religiões não envergonha a Deus? Não mancha a Bíblia. Agora, quando alguém se diz que é crente, discípulo de Jesus, evangélico, aí o cara aponta uma, está lá, primeira página. Porque o mundo nos odeia, o próprio Senhor Jesus já disse isso. A sua prática de vida, irmãos, não trata só da sua prática de vida. Você é embaixador de Cristo, representa algo muito maior. Então, aquilo que você faz, deixa de fazer, vai soar de um modo diferente na nossa sociedade. Para terminar, irmãos, o sétimo ponto aí, a justificação em Cristo Jesus me conduz à certeza da vida eterna. O crente, ele pode e deve ter a certeza da vida eterna. Agora, ele vai olhar para a vida dele e ver se tem os frutos de eleito, né? Revestidos, pois, como eleitos de Deus. E aí ele traz todas aquelas características que são características de virtude, de santidade, de obediência, de humildade, que serve de padrão para demonstrar se você realmente foi chamado pelo Senhor. Verso 23, lá de Romanos 6. Pode para lá. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou nosso Senhor. A justificação gratuita recebida em Cristo Jesus, irmãos, traz como consequência a certeza da vida eterna sobre nós. Vários textos nos apontam isso. João 3,16, né, talvez mais conhecido, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mesmo capítulo 3 de João, no verso 36, veja o que ele diz lá. Evangelho de João 3, o verso 36, vai dizer assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O
que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É a obra de Jesus Cristo que nos garante a vida eterna, não é as minhas obras, não é o mérito. As minhas obras em prol da santificação e a justiça é uma consequência da justificação e da salvação recebida por Cristo Jesus. Porque aquele que tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, ou quem despreza, quem se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida e sobre ele permanece a ira de Deus. Aqui em João ainda, no capítulo 10, o verso 28, vai nos dizer assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e a ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então veja, a segurança da vida eterna através da obra de Cristo. Uma vez que Cristo aplica essa obra na minha vida, ninguém mais pode mudar essa realidade. Segurança aí dos santos. Pulando lá para o final do Novo Testamento, 1 João 5, saindo do Evangelho de João, indo lá para a carta de João, 1 João, capítulo 5, o verso é de número 11 e depois o verso 13. Estou lendo 11 ao 13, eu incluo o 12 aí também. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor, e receberam a fé salvadora, a fé de crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador, através da obra de Cristo, recebem a certeza da vida eterna. É isso que a palavra do Senhor nos garante. E para terminar, o verso 16 de 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 16. Vai dizer assim: mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, o fato de ser o principal pecador, evidenciasse Jesus a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então, nesse sentido, irmãos, Romanos capítulo 6, nessa sequência que Paulo está fazendo, demonstra que a justificação deve nos conduzir à santificação. Se você guardar só essa frase no capítulo 6, beleza. A justificação recebida gratuitamente em Cristo deve me conduzir à santificação. Ou seja, a obra de Cristo aplicada sobre a minha vida tem que me conduzir a uma novidade de vida, demonstrada através de uma vida santa, uma busca constante, um processo de santificação. A justificação é algo aplicado integralmente sobre a sua vida. Aquele que foi justificado, ninguém arrebata da mão, pronto, acabou. Mas esse que foi justificado, ele entra, portanto, nesse processo chamado de santificação. E o processo de santificação serve para confirmar se você é servo de Deus ou se você é servo do próprio pecado. Tudo bem? Concluindo então, concluindo aqui o capítulo 6, irmãos, podemos dizer que a justificação realizada pela obra de Jesus Cristo em nosso lugar gera benefícios, mas também gera compromissos, consequências ou posturas que nos caracterizam como crentes. Afinal, fomos livres da condenação do pecado, não para poder pecar mais e mais, mas muito pelo contrário, para poder ter a liberdade de dizer não à prática pecaminosa e sim na prática de obediência, gratidão e serviço para com Deus que nos libertou. Tal assunto ainda será alvo da discussão de Paulo nos próximos capítulos. No capítulo 7
capítulo 8 em especial, ele ainda vai continuar falando dessa necessidade de santificação, e é usando, inclusive aqui algumas analogia do casamento, para mostrar essa nossa unidade, essa nossa responsabilidade com Cristo e, consequentemente, do processo ou do plano aí de caminhar em santificação. Perguntas, irmãos? Deixa eu ver se tem alguma aqui no chat. Não, só os irmãos aí participando conosco. Nossa mãe Lenita, meus pais, a Heloísa, a Terezinha, a Jéssica, a Cristina, que Deus abençoe aí todos. Alguma pergunta, irmãos? Pastor, o que o senhor quer que a gente grave desse capítulo 6? Que aquilo que Cristo fez por você deve te conduzir a fazer algo como Cristo agora. Para salvação, pastor? Não, salvação é pela graça, mas por obediência e gratidão. Cristo te libertou do pecado para que você possa viver agora como servo de Deus para produzir obras de justiça. Então, traduzido de uma maneira bem simplista, mesmo correndo o risco de ser mal interpretado, mas o que o capítulo 6 vai ensinar é o seguinte: aquilo que Cristo fez por você te conduz a um compromisso agora de você fazer algo com Cristo. Esse fazer algo com Cristo é justamente lutar contra a sua inclinação pecaminosa e viver de uma maneira a glorificar a Deus e a demonstrar que você serve a Deus e a sua justiça. Ok?